Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Convido você a que não é inscrito a se inscrever no nosso canal e a clicar nas nossas notificações e acompanhar os nossos estudos. E a você que está inscrito, muito obrigado pela confiança e pelo carinho que vocês têm pelo canal. Esperamos que podemos atender o que vocês querem aqui. Vamos tentar trabalhar neste vídeo uma introdução à hermenêutica e à exegese bíblica. Mas por quê? Porque existe muita interpretação equivocada no mundo religioso, tanto pelos céticos quanto pelos religiosos. Como por exemplo, temos aqui uma revista da Super Interessante, onde ela diz: a Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. A arqueologia investiga as provas históricas dos relatos bíblicos e, baseada em descobertas recentes, é o que ela afirma que os patriarcas de Abraão e Moisés jamais existiram. O êxodo nunca aconteceu. Os reis Davi e Salomão não passaram de pequenos líderes tribais. Então, é uma revista que se propõe a trabalhar alguns fatos e algumas interpretações onde os céticos ou a cosmovisão do ateísmo se baseia. Mas será que isso é verdade? É o que vamos ver. Para saber se isso é verdade ou não, nós precisamos interpretar os fatos e os dados a respeito do tema Bíblia. Para os que estão nos assistindo e vendo pela primeira vez, vamos fazer uma introdução bem geral e vamos ver alguns pontos específicos. A Bíblia tem 2 testamentos, tem 66 livros, tem 929 capítulos no Antigo Testamento, 260 capítulos no Novo Testamento e 23.214 versículos no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento nós temos 7.959 versículos. A Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos ou 1.500. Foi escrita por mais de 40 autores. Então, baseado nesses dados iniciais, nós podemos concluir que não foi uma invenção de 2 ou 10 pessoas que tentaram criar alguma ideologia. Nós também podemos encontrar dentro dos textos e dos livros que temos 6 gêneros literários, que por exemplo poderiam ser poesias, cartas, evangelhos, histórias, mandamentos. Nós temos também mais de 5.600 manuscritos. Algumas pessoas perguntam qual seria o pergaminho que teria a fragmentação mais antiga. Qual seria o fragmento mais antigo do Antigo Testamento? Nós temos isso? Temos sim. O fragmento mais antigo que temos do Antigo Testamento data de 225 a.C., que seria o fragmento do livro de Samuel, que pertence ao Antigo Testamento, do profeta Samuel. E do Novo Testamento? Qual seria o fragmento mais antigo que temos dentro do Novo Testamento? Seria o fragmento de João, capítulo 18, versículos 31 ao 33, onde contém o relato de Pôncio Pilatos a Jesus, que dataria de 125 depois de Cristo. Então, baseado nessas datas iniciais, nós podemos ver que os fatos ocorridos que é relatado na Bíblia têm proximidade, não é tão antigo e tão distante quanto as outras obras clássicas que nós podemos citar na antiguidade. Qual seria o roteiro do nosso estudo que vamos ter aqui? Eu achei por importante trabalhar alguns pontos. Tem outros pontos, obviamente, mas esse seria o mais importante para o nosso estudo aqui. Você possa posteriormente se especificar melhor, buscar outros materiais. Mas esse daqui achei muito importante para uma base inicial.
Vamos ver o que, nosso tema aqui, vamos ver o panorama histórico, as escolas de interpretação, a importância da hermenêutica, a pressuposição no estudo bíblico. Então, só uma pausa aqui. A pressuposição do estudo bíblico é o que nós vemos nessa revista aqui. Essa revista aqui tem uma pressuposição de que a Bíblia é um mito, né? É um mito, é um conto como qualquer outro conto que já possa existir. Isso é uma pressuposição. Então, baseado na pressuposição, eu determino o resultado da minha conclusão. Mas a nossa pressuposição aqui deve ser a que, por exemplo, que Deus existe, que a Bíblia conta fatos e não mitos. Até porque os textos que podemos consultar vão ser contra os mitos pagãos, vão ser contra qualquer engano, tanto científico como histórico, como de fé. Então não podemos nem encontrar nos textos bíblicos essa ideia. A outra consideração em relação à pressuposição que nós podemos ter é que a Bíblia é a verdade. Independente do que as academias hoje do mundo estejam aí abarrotadas, seduzidas por enganos e sua forma de achar que está encontrando conhecimento verdadeiro, não está. Também vamos ver também uma hermenêutica prática, vamos ver também que métodos vamos poder empregar no trabalho da interpretação no texto bíblico. Vamos ver também princípios de interpretação bíblica, como eu aplico isso, onde eu posso fazer. Vamos ver também, não muito importante, um grande estudioso da Bíblia, um estudioso sistemático, que se chama Louis Berkhof. Ele nasceu em 14 de outubro de 1873. E sua morte foi em 18 de maio de 1957. Ele é calvinista, teria uma linha de pensamento pietista. Então também vamos ver também um exemplo didático as más interpretações que temos na atualidade. Interpretação as religiões fazem da Bíblia. Como elas interpretam mal, e vamos dar a verdadeira interpretação. Pelo menos estou pensando em fazer 5 textos que se usam de uma maneira equivocada para criar doutrinas. Por exemplo, o batismo infantil, onde essas pessoas pegam textos e distorcem o significado para que a sua doutrina tenha ideia. Também vamos ver a questão dos dons espirituais, se eles existem e quais são eles, e os dons espirituais que não são espirituais. Vamos ver tudo isso. Nosso canal também, que eu gosto de chamar de portal, vai também trabalhar, como vocês estão percebendo, não só a questão histórica, mas a questão apologética, da defesa, né? Sempre vamos estar trabalhando não só em cima de razão, em cima de fé, mas também em cima de uma defesa, de uma convicção que nós temos. Eu gostaria de citar para vocês uma obra muito importante que eu admiro bastante, que é essa aqui, ó. Se vocês estão vendo, não tenho fé suficiente para ser ateu. Uma obra muito importante, muito boa, tá certo? Eu uso bastante ela para conversar, transmitir as ideias cristãs, judaicas, no debate ou na exposição de conhecimento. Eu gostaria de citar aqui a página 34, aqui, ó, página 34, como base, já uma defesa, mas depois nós vamos até em outros vídeos trabalhar a questão propriamente dita do que seria apologética. Mas vamos citar aqui pelo menos 12 pontos que fundamentam e dão credibilidade ao fato de que o cristianismo é verdadeiro.
Vamos ver. Primeiro, a verdade sobre a realidade pode ser conhecida. Muitas pessoas na academia, em universidades, têm afirmado que a verdade não só é relativa, mas também que ela não existe. Então, esse primeiro ponto trata disso. A verdade sobre a realidade pode ser conhecida. Segundo ponto, o oposto de verdadeiro é falso. Terceiro ponto, é verdade que o Deus teísta existe. Então, só uma consideração. Nós estamos trabalhando aqui a visão deísta, tá certo? Estamos trabalhando aqui dentro de uma visão teísta. É acreditar que Deus criou o universo e que Ele é capaz de intervir e de se revelar ao homem através da criação, através da razão e principalmente através da Bíblia. No ponto 3 ainda diz assim: isso é comprovado pelos seguintes aspectos. O início do universo, que nós chamamos de o argumento cosmológico. Nós também temos no subponto 2 o planejamento do universo, que nós chamamos do argumento ou princípio antrópico. Também no ponto 3 também temos o que? Planejamento da vida, que isso nós chamamos de o argumento teleológico. E nesse mesmo ponto 3 nós também vamos poder ver o argumento moral. O que seria isso? Que seria por que escravizar o próximo, como ocorreu algum tempo atrás, sabendo que ele é fruto de um produto da evolução? Que direito o ser humano tem? Não só de escravizar e de ser escravizado. Se nós formos por darwinismo nenhum. É porque o ser humano, de acordo com a evolução, não possui dignidade. Quarto ponto. Se Deus existe, os milagres são possíveis. Quinto ponto. Os milagres podem ser usados para confirmar uma mensagem de Deus. Isto é, como atos de Deus para confirmar uma palavra de Deus. Então, os milagres que ocorriam dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento eram milagres que tinham como objetivo, como propósito, de confirmar e garantir às futuras gerações, não só aquelas que viviam no presente momento e recebiam aquela transformação, para que a preservação do texto bíblico pudesse acontecer, que as pessoas, muito tempo depois, pudessem confiar no que estava sendo escrito e no que está escrito. Então, os milagres têm esse propósito de confirmar a palavra de Deus. Por exemplo, você vê no caso de Moisés. Moisés fez centenas de sinais, de prodígios, para confirmar que Deus estava com ele, o verdadeiro Deus. Havia um confronto de poderes espirituais, do mal e do bem. Sexto ponto. O Novo Testamento, presta atenção, é historicamente confiável. Isto é comprovado por seguintes pontos. Testemunhos antigos. Nós temos testemunhos não só cristãos, mas também pagãos, de historiadores pagãos, como por exemplo Tácito. Temos também um historiador chamado Flávio Josefo, que é judeu, e cita a existência de Cristo. Nós também temos como comprovar isso. Outro ponto, como comprovar isso, seria os relatos das testemunhas oculares. Que testemunhas seriam essas? Seriam inicialmente, para vocês aí, seriam Mateus, Marcos, Lucas e João. Inicialmente, nós temos dentro do texto bíblico mais de 500 testemunhas. E quando nós chamamos de testemunhas para o julgamento, elas são chamadas para prestarem verdades. Então as testemunhas do Novo Testamento estão prestando verdades. Outra forma de comprovar isso: testemunhos não inventados, são testemunhos autênticos, verídicos, reais. O último ponto, desse ponto 6, testemunhas oculares que não foram enganadas. Elas tinham convicção do que estavam participando, do que tinha ocorrido. Futuramente, como tinha dito, vamos trabalhar a questão da apologética, propriamente dita. Sétimo ponto, o Novo Testamento diz
e afirma que Jesus era 100% Deus e 100% homem. É uma coisa totalmente diferente das demais religiões do mundo. Se você puder observar, o próprio nascimento de Cristo é diferente dos nascimentos mitológicos da mitologia grega, onde os deuses vinham e participavam, entre aspas, da vida humana. Jesus Cristo é totalmente diferente. Não há como comparar. Há, de certa forma, um estudo de religiões comparadas, mas isso tudo leva a uma pressuposição equivocada, como nós temos inicialmente dito. O 8º ponto. A afirmação de Jesus quanto a ser Deus foi miraculosamente confirmada. Por exemplo, cumprimento de profecias sobre si mesmo. Então temos profecias aí de 700 anos antes de Cristo, onde, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Daniel pregavam local de nascimento, circunstância, a própria morte de Cristo foi profetizada muitos anos antes de acontecer. Então temos elementos dentro do próprio texto que garantem a fé e a convicção. No mesmo ponto 8, nós temos aqui um subponto que seria como afirmar que Jesus era Deus. A sua forma de vida sem pecado e seus feitos miraculosos. Então, Jesus Cristo foi o único homem na face da terra que não tem pecado. Não tem pecado. E seus feitos miraculosos. Ninguém no mundo pode reproduzir, nem cientificamente, os sinais que Jesus fez. Por exemplo, de multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Andar sobre as águas. Nenhum líder religioso da antiguidade, a não ser Cristo, e nem os que vão vir agora, vão poder fazer sinais idênticos ou reproduzir eles em qualquer ambiente. Curar cego de nascença, ninguém é capaz de fazer isso. O 8º ponto, ainda temos o subponto, temos a predição e a concretização da sua ressurreição. Cristo, o Messias, o ungido, o Messias profetizado do Antigo Testamento, ele não só foi profetizado a respeito da sua vida, mas a respeito da sua obra missionária, mas também a respeito da sua morte e ressurreição. Ele foi o único também, inédito na face da história, que foi morto, crucificado, sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, conseguiu vencer a morte. E não só isso, bastasse, também ressuscitou no corpo. Ele está no corpo glorificado, no mesmo corpo, mas no corpo glorificado. 9º ponto. Portanto, baseado nesses argumentos, nós podemos concluir que Jesus é Deus, 100% Deus, e 100% homem também. 10º ponto. Todos os ensinamentos de Jesus Cristo, que é Deus, são verdadeiros. Tudo o que ele disse, pregou, ensinou no Novo Testamento, e as cartas abrangem a ideia dele, é verdadeiro. Não há nada de errado, como muitos críticos, ateus e céticos tentam achar isso. Como a própria revista Super Interessante tentou e achou que conseguiu. E até citar hoje a Universidade de Cambridge, se não me falha a memória, mas nós sabemos que muitas universidades hoje em dia estão dominadas por pressuposições equivocadas. Nós devemos trabalhar com pessoas que tenham pelo menos um pouco de honestidade com os fatos, e principalmente com o que a Bíblia diz. 11º ponto. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. Qual a diferença? O que isso significa? Significa que a Bíblia é a palavra de Deus. Diferente de dizer que a Bíblia contém. Muitos religiosos do século XXI, como os Testemunhos de Jeová, têm a Bíblia não como palavra de Deus, mas como contendo a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem mudado textos, tem mudado palavras, tem criado paráfrases na tradução, nem aqui nem na China, assim como os mormons, que tem outra interpretação da Bíblia. Então,
A Bíblia é a palavra de Deus. E algumas igrejas antigas, como por exemplo a igreja de Roma, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, porque põe a igreja acima da mensagem divina. Nós, como os reformados, como puritano, colocamos a mensagem divina acima da sociedade, acima dos deveres sociais, acima de qualquer coisa que se possa pensar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas muitos, tanto céticos quanto religiosos, usam de maneira errada. E é por isso que nós chamamos a atenção para que a hermenêutica e a exegese seja bem feita, bem trabalhada, para não incorrer em erro, em equívocos, para não criar doutrinas e que isso venha defamar a imagem de Deus. 12º ponto, que conclui a questão, portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e qualquer coisa que se opõe a ela é falsa. Então qualquer coisa que se opõe à Bíblia é falso. Seja científico, seja sociológico, psicológico, histórico, é falso. Porque a Bíblia diz a verdade. A Bíblia também tem importância porque ela nos leva ao caminho da vida eterna. E o caminho da vida eterna está em João capítulo 18, versículo 3. Nós devemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta. Então que Deus possa abençoar vocês. E espero você nos próximos vídeos. Nos ajude, tá bom? Diga seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Nós vamos tentar aí atender o que você procura, tá bom? Um abraço, fica com Deus.